atualiza aí o cabuloso Adriano Natal. Adriano, jogo do Cruzeiro amanhã, com presença de enorme público, maior público em bastante tempo. Torcida do Cruzeiro muito, muito animada. E aí tem uma curiosidade sobre o Cruzeiro como visitante. Lá se vão mais de 3 meses que o Cruzeiro não perde fora de casa. Nesses 3 meses foram 8 jogos. E nos 8 jogos, o Cruzeiro nem sequer tomou gol. Então é um Cruzeiro que fora de casa também tem crescido bastante. Tá? Pedro Henrique Pinheiro. Nicola, é verdade que o Rodriguinho do Cruzeiro vai para o Ceará, negociações bastante avançadas. O Cruzeiro segue seu movimento de tentar dar uma enxugada no elenco, né? Os caras que não estão sendo aproveitados acabarem tendo mais oportunidade. O Ceará está contratando o Rodriguinho por empréstimo até o fim da temporada. E existe também a possibilidade de como é que é o nome daquele atacante que veio do Independente Del Valle? Falei dele essa semana, né? Lautaro. O Lautaro Dias, ele já havia sido alvo de 3 clubes, do Sport, do São Paulo e do Ceará. Nos 3 casos, o Cruzeiro rejeitou as possibilidades, eram todas por empréstimo. Agora, diante da dificuldade de propostas em definitivo, o Cruzeiro já começa até a estudar a possibilidade de emprestar o Lautaro, tá? Lautaro que foi muito bem com a camisa do Independente Del Valle, mas no Cruzeiro não vingou. Boa noite, Nini. Alguma notícia do Cruzeirão cabuloso? Contratações ou tibriciones? Negócios bem difíceis, bem enrolados. A verdade é que o Cruzeiro mudou sua estratégia de contratação desde a saída do Matos. Aquele time que tinha enorme pressa e muito dinheiro para gastar, deu lugar a um Cruzeiro bem mais comedido, que até busca contratações mais certeiras, estudando o perfil do atleta, enfim. Eu até acho não, o Cruzeiro vai contratar jogadores. Tem a promessa de que pelo menos 2 atacantes serão contratados ainda nessa janela de transferências, tá? Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em um zagueiro uruguaio. Informação que veio do próprio Uruguai dá conta de que a Raposa ofereceu 6 milhões de dólares, ou mais ou menos 33 milhões de reais, por Juan Rodrigues. Atleta de 20 anos de idade, zagueiro de 1,90 m de altura que pertence ao Peñarol. Ele foi revelado na base do Peñarol, chegou a ser emprestado por um outro clube uruguaio e nesse momento é titular absoluto do Peñarol, chegou a ser convocado para a seleção principal, com uma partida pela Celeste Olímpica, passagem por todas as categorias de base da seleção uruguaia. Jogador de bom potencial que atende às características pedidas pelo treinador Leonardo Jardim. O Cruzeiro busca um zagueiro já há bastante tempo, as tratativas com o Valentim Gomes não haviam avançado. Deixa eu começar com uma notícia que está no nosso centraldatoca.com.br, que tem a ver com o ex-dirigente do Cruzeiro, o ex-presidente Wagner Pires de Sá. O Cruzeiro conseguiu bloquear a aposentadoria do ex-presidente em ação por gasto no cartão corporativo. Wagner Pires de Sá terá 20% do valor mensal de sua aposentadoria bloqueado para pagamento de dívida de cerca de 25 mil ao Cruzeiro. Lá no nosso site, no centraldatoca.com.br, tem todo o gasto relacionado e aí você acompanha todos os detalhes. O Cruzeiro que tem algumas ações, né, contra ex-dirigentes ainda de todo aquele processo de 2019. Uma outra informação importante é sobre os garotos do Cruzeiro na Seleção Brasileira Sub-20, hein? 4 titulares, o Otávio, o Murilo, o Bruno Alves e o Juan Gabriel, e o Kenji entrou no segundo tempo. E o Juan Gabriel ainda deu assistência para o primeiro gol da Seleção Brasileira, vitória sobre o Paraguai por 2-0, os crias da Toca aí buscando agradar cada vez mais na Seleção Brasileira Sub-20, e aí o técnico Ramon Menezes observando a garotada que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. E o Cruzeiro aí sempre representando bem nas categorias de base da Seleção Brasileira. O Cruzeiro voltou hoje, iniciou a preparação para o jogo diante da equipe do Santos, essa partida no domingo, e com previsão de público atualizada, hein? Antes era a previsão de 59 mil, agora vai para 61 mil torcedores. É Mineirão entupido no domingo, 6h30. Quem puder chegar cedo, porque vai estar o trânsito daquele jeito, a entrada no estádio, mas é mais um baita público do Cruzeiro para quem sabe fechar o turno com uma grande vitória
e chegando aos 40 pontos, que seria uma campanha espetacular na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nova previsão, 61 mil torcedores neste duelo diante da equipe do Santos. A preparação, como eu disse, começou ainda em Maceió, jogadores voltaram, foram liberados. Neste sábado tem o último treinamento e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que a ideia é recuperar todo mundo ali do cansaço para ter o Cruzeiro com força máxima nesse jogo, até porque no meio da outra semana não tem jogo. O Cruzeiro só vai voltar a atuar no dia 18, que é na outra segunda-feira, o duelo com o Mirassol já abrindo o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre Copa do Brasil, o Cruzeiro garantiu aí a premiação milionária por estar na fase de quartas de final e na terça-feira pela manhã vamos conhecer quem será o adversário do Cruzeiro nas quartas de final. Lembrando que esse sorteio já vai definir o chaveamento. Passando para a semifinal, o adversário já vai estar estabelecido e aí vamos acompanhar como será este sorteio para a Copa do Brasil, fase de quartas de final. Deixa eu dar um recado aqui da KTO, para você que gosta de apostar, de se divertir, de palpitar, sempre com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos, tem o QR Code aí na tela para você mirar a câmera do seu celular, se ainda não é cadastrado, kto.bet.br, aproveite as odds para criar a aposta. Na KTO tem ganho antecipado, que você pode aumentar o valor da sua odd em até 25%, tem sempre chance extra, várias condições, kto.bet.br. E se você ainda não participa da Liga do Milhão, clique para saber mais em kto.bet.br, é a chance de faturar R$1 milhão se você for o melhor apostador da KTO em 2025, kto.bet.br, jogue com responsabilidade. Informações de bastidores. Lautaro Dias, o jogador conversa com o Ceará e se acertar salário, vai ser emprestado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro mudou a rota nessa história, aceita um empréstimo entre Cruzeiro e Ceará. Não tem nenhum entrave, existe já um acordo de palavra e se o Lautaro acertar a questão salarial, ele será emprestado para o time do técnico Léo Condé. Quem já está certo é o Rodriguinho. Outra informação que a gente antecipou, Rodriguinho emprestado até o final da temporada. Leonardo Jardim não quis deixar o Cruzeiro estabelecer uma opção de compra, é empréstimo sem direitos fixados para o Rodriguinho ganhar minutos e voltar em 2026. Uma outra informação importante, Kaique Kenji, o Cruzeiro comprou 30% dos direitos econômicos, já fez o pagamento, inclusive, à vista, R$3,5 milhões ao São Caetano. O Cruzeiro tinha 60% e agora tem 90% dos direitos econômicos do jogador. O atleta tem 10%. O Cruzeiro fez esse movimento porque o Kaique Kenji vem sendo bem observado pelo mercado internacional. E existe uma expectativa de que possa chegar ainda neste ano uma proposta acima de 10 milhões de euros. Hein? Não que o Cruzeiro vá negociar, mas o atleta vem recebendo aí consultas importantes do mercado e o Cruzeiro, já se precavendo de um assédio maior, garante quase que a totalidade dos direitos econômicos do atleta. Então o Kenji, que está na Seleção Brasileira Sub-20, agora com 90% dos direitos econômicos do Kaique, aí com o Cruzeiro, 10% com o atleta. O Cruzeiro que continua aí no mercado, buscando reforçar o time, pensando na sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Como é que vem o time do Léo Jardim para esse jogaço, hein, Pansieri? Então vamos falar do jogo. Vamos começar prestando serviço ao torcedor, porque a previsão de início era 59 mil torcedores. Agora, o Cruzeiro passando para o Mineirão, a informação de 61 mil torcedores. O que isso significa? Mineirão lotado, casa cheia, gigante da Pampulha daquele jeito que nós gostamos, né? Azul e branco, torcedor cantando, passando incentivo neste clássico do futebol brasileiro, Cruzeiro e Santos. Cruzeiro quer chegar a 40 pontos, Cruzeiro quer chegar
a 12ª vitória no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro quer ficar na parte de cima da tabela. Independentemente do Flamengo que joga neste sábado, o Cruzeiro quer fazer a parte dele, quer conseguir esses pontos. O míster e todos os atletas entendem que essa vitória seria fundamental para a caminhada. Então o Cruzeiro vai encarar o jogo como uma decisão, como foi ontem, né? Foi uma decisão contra o CRB e o jogo de domingo também encarado como uma decisão. Sobre a equipe, o Lucas Romero deu um susto em todo mundo. Estava na nossa jornada esportiva, o Piquetito até falando, o que aconteceu, Pansieri? Ele teve ali um choque no joelho esquerdo, nada além disso, né? Participou hoje do trabalho regenerativo, vai para o jogo, é uma das lideranças do Cruzeiro, jogador que tem muita vontade dentro de campo. O Lucas Romero vai para essa partida. E aí, tem atletas que estão fora, né? O Murilo Hickman, o Otávio, o Kaique Kenji, estão servindo a Seleção Brasileira Sub-20, até o Kaique Kenji, o Cruzeiro adquirindo mais 30% dos direitos desse jogador. Ele pertencia a esses direitos ao São Caetano, pagando mais ou menos 3 milhões de reais. É um garoto que também tem um futuro promissor, está fora. Com isso, deve surgir mais uma oportunidade para o garoto Japa sendo relacionado para essa partida, mas a ideia é time completo. Time titular, óbvio, para essa partida contra o Santos. E aí é aquele time que todo mundo sabe. Cássio, William, Fabrício Bruno, Convidalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e o artilheiro Caio Jorge. Treino amanhã à tarde, seguido de concentração. Um abraço para você. Quando isso acontece, é o melhor sintoma de um time para mim, Ale. Quando se decora o time. Quando você sabe qual é o time que vai jogar, quando você sabe qual que é a estrutura, quando você sabe qual que é o time que o técnico tem. Isso é sinal que o time está indo bem, que a coisa está funcionando, que o time está engrenado, que o time está funcionando. Tem até um ditado que é bem antigo, né? Que time está ganhando não se mexe, né? E o Cruzeiro está ganhando e está ganhando muito, né? Você tem um time que é muito entrosado. Acho que o ponto forte, né, do Cruzeiro são vários aspectos positivos, mas o ponto forte é o conjunto, né? Você pegar o conjunto do Cruzeiro. Hoje, para mim, o Cruzeiro é o time mais bem treinado do futebol brasileiro. Talvez não. Certamente não tem o elenco mais rico, né? Os jogadores mais técnicos no seu todo. Tem equipes que investiram mais, claramente, né? Mas é o time melhor treinado que tem no futebol brasileiro. O Pansieri falou da 12ª vitória, da possibilidade da 12ª vitória. No ano passado, o Cruzeiro, em todo o campeonato, teve 14 vitórias. Ale, você tem uma ideia do tamanho dessa campanha, né? Mas quando você fala que o Cruzeiro é o melhor time treinado, mesmo o Leonardo Jardim, não tendo à sua disposição o elenco mais volumoso, com o maior número de estrelas, eu acho que isso só demonstra a qualidade do trabalho dele. Sim. Porque às vezes o cara também, ser treinador e fazer a coisa dar certa com um elenco... Pô, eu acho que foi o Renato Gaúcho que uma vez falou isso, falou assim, pô, me dá aí o dinheiro que o Barcelona tem para contratar, que o Real Madrid tem, eu vou lá na Itália, busco o melhor da Itália, vou na França, busco o melhor da França, vou na África, busco 2 dos melhores jogadores africanos, vem na América do Sul, dá uma passadinha no Brasil, pega mais 2, vai na Argentina, busca mais 1. Aí, meu filho, até eu treino. Se bem que o Renato falou que com o dinheiro que o Flamengo tinha, né? Ele fazia campeão e depois ele foi pro Flamengo e não foi campeão. Porque também tem uma coisa de administração desses cobrão também, que não é uma tarefa que é simples, que é fácil. A gente tá vendo aí o Felipe Luiz, que é um treinador jovem, sofrer muito com isso. Mas, de qualquer maneira, você pega o time do Cruzeiro, é situação preparada para tudo, marcação, posse de bola. Eu até tenho ali minhas discordâncias respeitosamente com o Léo Jardim, mas entendo que é o time melhor treinado do futebol brasileiro. Eu gosto muito do trabalho do Léo Jardim também. Acho que está fazendo um trabalho muito bem feito no Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time muito competitivo e muito consistente. É um time que joga um futebol consistente, competitivo. Tem jogo que você vai ganhar, tem jogo que você vai perder, mas isso é natural do futebol. Você não vai ver o time do Cruzeiro tomando um esbregue de ninguém. Ah, não vai. Eventualmente vai perder um jogo. Eventualmente vai empatar um jogo. Mas é um time sólido. Hoje o Cruzeiro é um time sólido ali. E a prova disso, João, se você pegar todas as competições, né, que o Cruzeiro tem, competição que já até saiu, que foi a Sul-Americana, mas o Cruzeiro tem uma derrota nos últimos 20 jogos.
20 jogos, uma derrota nas últimas 20 partidas, que foi esse jogo contra o Ceará. Mesmo no Campeonato Brasileiro, o retrospecto é muito positivo. Uma derrota nas últimas 13 partidas, um Campeonato Brasileiro que é muito duro, que é muito difícil. Então, realmente é uma temporada, claro, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas até agora uma temporada brilhante do Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.